Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Graças a Deus. Olá, boa noite para você. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlan, estou aqui bem ladeado pelo pastor Arlen, nosso reverendo, diácono Flávio Rebouças, Caleb e o meu precioso filho Darlan. Estamos aqui em missão para trazer a você a palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto, e agora são 21h25. Uma alegria muito grande adentrar o seu lar, o seu automóvel, para trazer a você esclarecimentos acerca da palavra de Deus. Palavra que é viva, que é eficaz, que é digna de toda a aceitação. Quero agora passar a palavra para o nosso mestre, Didascali. Maravilha. Querido ouvinte, boa noite para você. Eu espero que seja tudo bem com você e com a sua preciosa família. Sou o pastor Arlen e sou grato por você estar aí conectado no programa A Bíblia em Foco. Um prazer poder adentrar o seu lar, a sua residência e compartilhar com você a boa palavra de Deus. Não somente você que está em casa, mas você que está aí transitando, até mesmo dirigindo e ouvindo esse programa. Muito obrigado. Sinta-se agradecido. Quero aqui aproveitar o ensejo, mandar um abraço para a diaconisa Silvana, Valdex, seu esposo, e a sua filha Esther Reis, bem como também um abraço para Luiz Augusto, do bairro Santa Isabel. Que Deus abençoe vocês. Muito bom, quero também mandar um forte abraço para a família Guedes, na pessoa do diácono Messias, obreiro de valor, irmão precioso, amigo do coração, e a sua adjutora Valéria, filhinha desse casal, a pequena Ágata. Quero mandar também um forte abraço ao pastor Rogério, em Araraquara, São Paulo, meu amigo, sinta-se abraçado. Também o nosso irmão Márcio, Neuza, do bairro Centauro. Prezado ouvinte, nós preludiamos semana passada uma série de reflexões, de estudos bíblicos referente ao cristão e o tempo. Nós já aprendemos muita coisa boa. Já aprendemos sobre o Criador do tempo, a criação do tempo, a brevidade do tempo, princípios gerais para o uso do tempo, como não usar o tempo. E desde segunda-feira estamos aí concentrados no tópico como usar o tempo. Já vimos que devemos usar o tempo com Deus, com a família. Ontem vimos que devemos usar o tempo com o trabalho. E hoje nós iremos ver que devemos usar o nosso precioso tempo com a igreja. Isso mesmo. Se você é crente em Jesus Cristo, nosso Senhor, urge a necessidade de você empreender tempo qualitativo com a igreja dele. Aquele que amou a igreja e se entregou por ela, nos dá ordens claras nas Escrituras para as quais devemos atentar. Nós, como povo de Deus, que estamos aliançados com o Senhor, precisamos ser disciplinados também no que diz respeito ao nosso entrosamento, à nossa assistência para com a igreja localizada. E antes de nós avançarmos, é preciso, pastor Arlen, mencionar, ainda que de relance, que a igreja do Senhor Jesus, ela tem um aspecto dual, não é mesmo? Exatamente. A igreja de Cristo, ela tem duas dimensões, dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à igreja no seu âmbito geral. Quando a gente fala geral, é porque a igreja ela não está restrita a um local. Onde estiver crentes que invocam o nome do Senhor, ali está representada a igreja de Cristo. Então a igreja ela tem esse aspecto universal, geral. E também ela tem um segundo aspecto, que é um aspecto local. A igreja ela é também localizada em um espaço geográfico. E é isso que nós percebemos no Novo Testamento com muita recorrência. Inclusive, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo, endereçando essa carta à igreja coríntia, ele disse: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Nesse texto, prezado ouvinte, Paulo, ele reconhece aqui as duas dimensões da igreja. Primeiro, a igreja estava localizada em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a igreja local. Mas ele prossegue e diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Ou seja, a igreja agora no aspecto geral. Então todos aqueles que nasceram de Deus, todos aqueles que verdadeiramente foram convertidos, eles fazem parte da igreja geral. E consequentemente ele fará parte de uma igreja local. Assim sendo, nós fazemos bem em notar e deixar bem claro que há uma necessidade, pastor Arley, de um membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo investir bem o seu tempo no que diz respeito à igreja local. Exatamente, nós vamos perceber que a Sagrada Escritura, ela claramente ensina a importância de congregar, ela mostra a importância de se entrosar, que é essa da comunhão cristã, a comunhão fraternal que se dá no contexto da igreja local. E como bem mencionado, todos aqueles que estão unidos a Cristo na igreja geral, ele deve necessariamente fazer parte de uma igreja local. Isso é muito importante. E para fins didáticos, nós iremos estudar sobre essa questão, o tempo que o cristão deve empreender em relação à igreja local, destacando 3 pontos maiores que são complementares. Primeiro, veremos o tempo para congregar. Segundo, o tempo para a comunhão cristã. E terceiro, o tempo para o serviço cristão. Então vamos preludiar, pastor, falando acerca do tempo que o cristão deve empreender para congregar. Então nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, congregar não é uma sugestão, não é uma opção, trata-se de uma prescrição. O cristão tem a obrigatoriedade de congregar, de estar presente no ajuntamento dos santos para atribuir a Deus a glória que lhe é devida. Pastor Arley, nós podemos verificar esse fato textualmente? Com certeza. Nós temos aqui um texto clássico que trata do assunto, Hebreus 10, 25. O autor aos Hebreus está encorajando aos judeus que haviam se convertido a Cristo, ao cristianismo, que estavam sendo tentados a deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Alguns, inclusive, já estavam retrocedendo. É nesse contexto aqui que o autor aos Hebreus ele vai encorajar a sua audiência a permanecer na fé. E no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então aqui na primeira parte ele vai apresentar uma proibição da parte do Senhor, não deixando a nossa congregação. A tônica é o seguinte: uma vez que alguns estavam abandonando a Cristo, se apostatando, o escritor aqui vai deixar claro que os irmãos eles não deveriam deixar de se reunir como igreja. Então, há uma ligação estreita aqui entre a união com Cristo e a união com a igreja. Porque o que estava acontecendo, alguns estavam abandonando a Cristo e, por consequência imediata, eles também abandonavam a prática de se reunir com os irmãos para adorar a Deus. Então o texto diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então já naquela época havia esse costume, ligado aí à apostasia, ao abandono, à deserção da fé, e o autor está dizendo, isso é costume de alguns. E ele vai mostrar aqui, em contrapartida, ao invés dos irmãos deixarem de congregar, eles devem ser presentes, e o texto diz antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, congregar trata-se de uma ordem, mas, além de uma ordem, é uma necessidade, Diácono Flávio. Então, quando o crente ele investe tempo para congregar, além dele estar expressando um ato de obediência, ele está expressando que ele carece congregar. O povo de Deus, os filhos de Deus, carecem desesperadamente de se reunirem, de congregarem para juntos adorar a Deus e serem pastoreados. Aliás,
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta magna, capítulo 5, versículo 2, ele disse: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, os presbíteros são exortados a apacentarem com total cuidado o rebanho. Então, se eu sou crente, eu sou uma ovelha. E eu preciso estar junto com o rebanho para ser apacentado. Então, se um cristão fala, não, eu amo a Deus, eu sou servo de Deus, mas não quer se ajuntar, não quer congregar com os demais irmãos para servir a Deus, na verdade, essa pessoa não está compreendendo o que a Bíblia ensina. Nós temos a necessidade de sermos pastoreados. E o apacentamento, nesse caso aqui de 1 Pedro 5,2, se dá de forma coletiva, de forma congregacional. Então, congregar é uma ordem, é um mandamento, é uma necessidade que temos, mas também é uma oportunidade. Isso mesmo. É uma chance que temos para edificar e servir. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que dá base para o Novo, nós vemos que desde o início, Deus ele quis ter comunhão com o seu povo, com seus chamados. E no período, por exemplo, em que o povo estava peregrinando no deserto, Deus estava presente ali. Sim. Durante o dia, Deus conduziu o povo através de uma coluna de nuvem. À noite, Deus estava presente, conduzindo o povo através de uma coluna de fogo. Mas a Bíblia diz que à medida que estavam percorrendo, estando ali no deserto do Sinai, a Bíblia diz que Deus vai entregar a Moisés várias orientações, o decálogo e depois vários preceitos. Na sequência, nós percebemos, no livro de Êxodo, capítulo 25, que o próprio Deus ele determina que o povo deveria fazer um santuário. Êxodo 25:8, salvo engano, Deus falou que iria fazer um santuário, os israelitas deveriam fazer, e Deus habitaria no meio do seu povo. Profundo. Então, a partir dali, foi determinado, estabelecido que o povo deveria, de forma conjunta, prestar culto a Deus, de forma reunida. É interessante até a localização, como ficavam as tribos, ficavam em volta do tabernáculo. Então todo mundo se deslocava dos seus lugares para poder estar ali reunido, inclusive no dia da expiação, né, que eles não poderiam faltar. Então eles ofereciam sacrifício de holocausto, enfim. E nós olhamos para o Antigo Testamento, que proporciona uma base teológica muito grande para o Novo. E no Novo Testamento, Cristo diz que edificaria a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E a igreja ela é justamente o corpo de Cristo. É o conjunto de pessoas, é uma comunidade daqueles que foram chamados do pecado para dentro da comunhão do Filho de Deus. Sim. Então as pessoas estão aliançadas com Deus, aliançadas com Cristo, de modo que é necessário a igreja se reunir para poder servir, para poder cooperar mutuamente. Isso é importantíssimo demais, muito importante. Perfeito. Então, prezado ouvinte, estamos estudando como usar o tempo. A agenda de hoje devemos usar o tempo com a igreja local. Deixa eu te perguntar, você é membro de uma igreja local? Você tem congregado, irmão? Você tem se esforçado para estar presente nas reuniões congregacionais, nos cultos coletivos? Então é uma ordem, é uma necessidade, é uma oportunidade. Mas acerca de congregar, eu quero ressaltar aqui, pastor Ali, duas orientações práticas no que diz respeito ao culto público, ao culto congregacional. Primeiro, é necessário pontualidade, Diácono Flávio. Se estamos falando de tempo, nós precisamos ser oportunos aqui dizer que quando o cristão ele congrega com os demais irmãos, servindo a Deus, ele precisa levar isso muito a sério. Porque tem pessoas que para o trabalho é pré-pontual. Nem pontual é pré, chega antes. Vai fazer um exame, pré-pontual. Vai fazer um pagamento, enfim, qualquer coisa, pré-pontual. Mas para o culto, pós-pontual, digamos assim. O culto começa 19 horas, o irmão chega às 19h15. Não, pastor, mas aconteceu imprevisto. Acontece sim. Imprevisto, tudo bem. Mas nós, como crentes, precisamos ser zelosos. O tempo é uma preciosidade. Deus é o proprietário do tempo. E se nós devemos empreender o tempo para congregar, para estar com os santos, nós precisamos levar isso muito a sério. Precisamos ser pontuais. Inclusive, nós temos aqui um antecedente histórico, bíblico,
da postura de Pedro e João. É claro que é uma narrativa, não é imperioso, mas é sugestivo, um exemplo deles. Em Atos 3, o texto diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então esse texto aqui ele é pertinente para falar de pontualidade, porque eles chegaram lá no horário. Então tinha um horário demarcado, delimitado, a hora nona, e o texto diz que João e Pedro subiam juntos ao templo, à hora da oração. Então isso aqui sugere pontualidade. Perfeito. Deixa eu te perguntar mais uma vez, prezado ouvinte, e aí, você congrega? Se sim, você tem sido pontual? Guarde isso, é necessário pontualidade, mas além de pontualidade, é necessário engajamento no culto. Tem pessoas que saem de casa, se organizam, se preparam, mas quando chegam no ajuntamento solene dos santos, não tem engajamento. Fica ali olhando, olha para o lado, alguns mexem no celular, e a igreja está orando, ele está ali só contemplando, ouvindo os irmãos orar. Assistindo, não no sentido de servir, mas no sentido de observar. Justamente, espectador. Então é necessário, além de pontualidade no culto congregacional, é necessário engajamento. Sabemos que na Bíblia Sagrada nós temos os elementos prescritivos para o culto, o que Deus determinou que aconteça quando o seu povo se reunir. Nós temos aí a leitura pública das Escrituras, oração, hinologia, ofertório, exposição bíblica e de forma periódica a ceia cristã, no nosso caso uma vez por mês. Então os crentes precisam participar de todos os elementos com engajamento. Daí a necessidade de pontualidade, porque é necessário eu participar de todos os elementos que compõem o culto congregacional. Quando a igreja for orar, o que o crente deve fazer? Se engajar. Ele tem que orar também na hora da leitura bíblica. Todos os crentes de forma unânime, lendo a palavra de Deus. Na hora da enologia, tem irmãos que ficam só olhando, piscando, cruzam os braços. Não, é necessário engajamento no culto congregacional. Então tem pessoas que, infelizmente, no contexto do culto coletivo, congregacional, eles parecem que estão ali adorando a Deus de forma individual, como se a maneira que ele deve cultuar ali, os atos do culto, deve ser a maneira que ele determina. Então, às vezes, a igreja está lendo a Bíblia, a palavra de Deus de forma conjunta, corporativa, e ele está orando. Aí passa o tempo orando, você falando assim, irmão abençoado orando, né? Mas o momento é para poder ler a Bíblia. Justamente. Então, isso aqui é importante, mestre, porque uma vez que o culto, ele tem a chamada liturgia, embora a palavra liturgia já é um próprio ato de adoração, né? De latria, no grego. Então, o ponto é o seguinte, a pessoa está ali no culto, ela deve participar de forma justa. Perfeito. Apropriada de cada elemento. É momento da oração, a igreja ora. Então, tem pessoas que, infelizmente, têm um pensamento muito individualista. Os irmãos estão cantando e estão lá com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Olha só. Não. É um momento ali para a igreja cantar de forma conjunta. É o canto congregacional. Perfeito. Por isso que o culto, esse aspecto do culto, ele não é individual. O culto individual é você na sua privacidade com Deus. O momento a sós com Deus. Sim. Aí você tem o culto familiar, que é onde você reúne a sua família para cultuar, e tem um culto congregacional. Então, caro ouvinte, você que é cristão, você precisa entender isso, a dinâmica do culto. É hora de oração, oremos. Hora de cantarmos, cantemos. Hora de lermos a Bíblia, leiamos a Bíblia. Hora de ouvirmos a pregação, todos prestando atenção, servindo a Deus, ouvindo a voz de Deus pela sua palavra. Maravilha. Então devemos usar o tempo com a igreja, inclusive em relação ao culto congregacional. Segundo aspecto, devemos usar o tempo voltado para a igreja para a comunhão cristã. Esse é um tema caríssimo. Nós ficaremos tranquilamente uma semana aqui ou mais trabalhando biblicamente esse tema, mas vamos aqui arranhar a superfície. Então, em relação à igreja local, o membro congregado deve usar o tempo para a comunhão cristã. Eu quero trabalhar alguns textos, por exemplo, 1 João 7, João vai dizer: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, quem tem comunhão com Deus, consequentemente terá comunhão com os irmãos. Quem tem comunhão vertical, terá também comunhão horizontal.
Então essa ideia de isolamento, falta de entrosamento, de comunhão cristã, está errado. Nós, povo de Deus, devemos empreender tempo em relação à igreja, inclusive prezando pela comunhão cristã. Como se esquecer do chamado Salmo da Comunhão, Salmo 133, verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É um salmo que muitos decoram, muitos sabem de cor salteado, mas não vivem. O texto diz, ó, quão bom, ó, interjeição, ó, quão bom. O salmista está extasiado, estupefato. Oh, como é maravilhoso, como é bom viver unidos, os irmãos. É para viver. Comunhão não é só para você aprender, para você decorar, é para você vivenciar. O apóstolo Paulo, quando estava preso, na sua primeira prisão domiciliar em Roma, ele escreveu quatro cartas, chamadas aí cartas da prisão ou do cárcere. E na carta aos Efésios, quando ele chega na parte prática, capítulo 4, ele vai mostrar as implicações da vida cristã. Ou seja, à luz do que os irmãos eram em Cristo, eles deveriam viver, inclusive na esfera da igreja, uma vida de unidade. Sim. No versículo 13, ele vai aqui apresentar o imperativo. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo aqui ele mostra que todos os cristãos, e aqui é interessante, que não é um grupo seleto de irmãos. Sim. Aqui, Paulo está se dirigindo à igreja, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo ele já proporcionou unidade para a igreja. O cristão, ele não pode destruir, mas ele pode prejudicar. E aqui, qual é a missão dos cristãos? Se esforçar. Profundo. Esse texto aqui, esse termo, sugere um empenho intenso por parte de cada cristão. É um esforço. Ele diz ainda, olha só como é que ele qualifica. Tem que se esforçar diligentemente. Outra palavra que indica esforço, empenho. Ou seja, o autor bíblico aqui, pelo Espírito Santo, está orientando os crentes na igreja a dar o máximo de si para preservar a unidade cristã. Então, nós, como cristãos, devemos lutar, devemos nos esforçar para viver e preservar a comunhão que foi dada pelo Espírito Santo. Excelente. Então, os membros das igrejas localizadas devem empreender tempo para congregar, devem empreender tempo para a comunhão cristã. Inclusive, em termos práticos, como é que uma pessoa pode expressar comunhão cristã? Ela tem aqui duas maneiras. Primeira, através da empatia, a capacidade de procurar sentir o que a outra pessoa está sentindo, se colocar na pele dela. Paulo vai dizer em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos agora funilar essa questão. Tem cristãos que não podem se alegrar com os demais, nem conversar com eles, conversa. Como é que vai se alegrar? Eu nem sei se o irmão está feliz. Chorar com os que choram. Como eu vou chorar com o irmão se eu nem converso com ele? Nem sei o que ele está passando, sentindo. Então esse texto já sinaliza que é necessário entrosamento, comunicação. Então a comunhão cristã é algo caríssimo. Cristo orou em João 17 pela unidade da igreja. Efésios 4, versículo 3, o Espírito deu unidade à igreja. Agora os crentes precisam viver unidade. Tem irmãos que são membros da mesma igreja local e não se falam. De fato, tem igrejas que são bastante grandes, é mais difícil. Mas se cada cristão colocar por meta, não, peraí, eu preciso revezar. Um domingo eu saldo um grupo de irmãos. Se todos pensarem assim, como é que será, pastor? Que maravilha, hein? Uma comunhão maravilhosa. Uma outra maneira prática de expressar a comunhão cristã é através do cumprimento cristão. Isso aqui parece ser simples, mas é profundo. No Novo Testamento, como é que funcionava a dinâmica da saudação? Nós entendemos que desde o período do Antigo e também no Novo Testamento, o beijo no rosto era uma maneira das pessoas se cumprimentarem. Inclusive, a gente lê em 1 Tessalonicenses 5:26, o apóstolo Paulo está mentoreando a igreja, os crentes que estavam em Tessalônica, e ele vai dizer justamente isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26.
saudai a todos os irmãos com ósculo santo, um beijo santo, era cultural. Hoje, em nossa cultura é assim? Não. Mas qual é o princípio que perpassa a cultura? É o princípio da comunicação, da afeição, do cumprimento. Equivale hoje a um aperto de mão, né, pastor Arne? Um abraço. Um abraço. Então, os cristãos precisam se cumprimentar. Quando o apóstolo João escreveu a terceira carta endereçada a um homem chamado Gaio, no finalzinho da carta, diácono Flávio, o que João fala para Gaio fazer é coisa linda e norteadora. Paz seja contigo, João está dizendo. Gaio, paz seja contigo. Os amigos te saúdam, ou seja, haviam crentes do lado de João, quando João escrevia a carta, e João está dizendo, olha, tem uns amigos aqui, irmãos na fé, que estão mandando cumprimento, viu, Gaio? Maravilha. Aí no final João fala, saúda os amigos pelos seus nomes. Gaio, aí na igreja que você congrega, cumprimenta cada irmão da igreja, chamando-os pelos seus nomes. Olha só, pelo nome. Ou seja, o crente precisa levar isso tão a sério a comunhão cristã, de maneira que ele busque em Deus capacidade para conhecer os irmãos pelo nome. Joaquim, Francisco, Roberto, graça e paz, Arão, boa noite, uma satisfação ter servido a Deus contigo. Pós-culto, o pastor Hernandes Dias Lopes escreveu muitos livros, e um livreto interessante que ele escreveu, ele recomenda que seria bom que em cada igreja houvesse um grande estacionamento. Pós-culto, os irmãos se espalharem e manterem comunhão cristã. O nome do livro é Igreja Acolhedora. É um livretozinho, né? Muito bom. Então, a gente está trabalhando aqui como usar o tempo. Devemos usar o tempo com a igreja local, congregando e prezando pela comunhão cristã. E para finalizar, pastor, nós temos aqui uma quinta parte, que diz respeito, terceira parte melhor, diz respeito ao serviço cristão. Então, dentro da comunhão, nós já presumimos isso. Mas nós focamos mais na questão do relacionamento fraternal, do amor, da empatia, do companheirismo. Agora, a questão do serviço é você colocar a mão na massa. Sim. É você prestar serviço ao seu irmão na fé. Então, isso é importante porque o tempo ele não pode ser desperdiçado. Nós já sabemos disso. A Bíblia já mostrou para nós já vimos aqui, que nós iremos prestar conta da nossa mordomia do tempo. Sim. O tempo não nos pertence, pertence ao Criador dele, e Deus nos deu a responsabilidade de administrá-lo com fidelidade. E a Escritura mostra que esse tempo deve ser ocupado nessa esfera. Então, posso dizer que os ouvintes aí têm prestado atenção, analisado e constatar o seguinte, não tenho levado a sério isso não. Então, o que você precisa fazer, ouvinte? Considerar o que a palavra de Deus tem te ensinado. Sim. Então a Bíblia vai mostrar para nós que o serviço cristão, ele também faz parte desse aspecto da igreja, o nosso tempo sendo aplicado no contexto da vida da igreja. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13, ele vai orientar os irmãos com as seguintes palavras: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, o cristão precisa ser prestativo. E é interessante observar a forma plural, né? Recíproca, uns aos outros. Tem cristãos que querem ser servidos, mas não querem servir, não serve. Então é algo mútuo, recíproco, servir-vos uns aos outros em amor. Então, meu irmão, você que nos ouve agora, você precisa ser prestativo na igreja. Você tem que romper com essa questão de chegar no culto, prestar o culto a Deus e ir embora rapidamente. Sim, a correria é grande, mas em pelo menos um culto ao longo da semana se programe. Não, eu vou investir algum tempo a mais, porque a Bíblia diz que deve ser assim. Então tem pessoas que não estão levando a Bíblia a sério nesses termos. Sou crente, eu creio na Bíblia, mas pense uma coisa que nós prezamos à luz da Bíblia, é comunhão cristã. Quando vocês nos ouvem pregar aqui na rádio duramente contra a heresia, não é sem razão, porque a Bíblia manda. Você olha, por exemplo, Judas, como Judas, na sua carta, ele tratou os falsos mestres acerbamente, duramente. Mas, ao se reportar aos crentes salvos, amados, queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, é diferente.
Então, nós, crentes em Jesus, precisamos perseguir esse ideal. Comunhão cristã. Deus, meu irmão, será glorificado se procedermos assim. É necessário você servir. Você precisa ter criatividade, santa criatividade. Como você pode servir os seus irmãos na fé? Você tem que ter sensibilidade, porque Deus abre portas para você servir e você faz vista grossa. É necessário servir uns aos outros pelo amor. E um ponto também importante, mestre, para acentuar, é que tem pessoas, cristãos, que eles pensam que o serviço cristão se limita apenas a uma participação direta no culto público. Boa. Por exemplo, eu não recebi a oportunidade para cantar, então eu não estou servindo. Sendo que o próprio culto é um ato de serviço. Justamente. O ponto aqui é um serviço entre os cristãos. Você pode, por exemplo, ao terminar o culto, até mesmo durante o culto, vamos pensar que durante o culto, você sabia que quando você está ali adorando a Deus, a sua vida já está prestando serviço para o seu irmão na fé? Muito profundo. Às vezes, mestre, tem irmãos na igreja que está passando por tantas lutas, Sim. dificuldade, provações severas. E você vê ele ali cantando, se entregando no culto, louvando a Deus. Graças a Deus. A vida dele, por si só, ali no ato de adorar a Deus, já é um encorajamento para nós. Influencia Você já presta um serviço. Sim. Então, só o ato de adorar a Deus no culto, ele está prestando um serviço para a vida dos demais. Em relação à questão do pós-culto, como bem pontuado, o cristão ele pode se organizar, às vezes aconselhar, ouvir. Como foi mencionada a questão da empatia, às vezes você vai ouvir o irmão, saber como ele está, como você está. É uma mensagem também durante o dia no WhatsApp, uma ligação, Sim. uma visita presencial. Então, N maneiras o cristão tem para poder servir na esfera da igreja. Então só não serve quem não quer mesmo, né, pastor? Sim. Então, esse é um ponto importante, porque a igreja de Jesus Cristo ela deve ser ativa. Sim. Os cristãos devem ser proativos no reino de Deus. É cooperar, é ajudar, é contribuir, é fazer todo o possível para que possamos ajudar uns aos outros. Então, o cristão deve usar tempo com a igreja, congregando, prezando pela comunhão cristã e também com o serviço cristão. Um serviço interno com os próprios irmãos, mas também um serviço externo, diríamos assim. Os crentes têm a missão de evangelizar, por exemplo. Lá em Mateus 28:19, portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem para todos os crentes. Marcos 16:15, que é o paralelo, né? Ide, pregar o evangelho. Toda criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, todo crente tem um dever de evangelizar. O propósito de Deus é o evangelho todo, pregado por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Alguém já disse que a igreja que não evangeliza precisa ser evangelizado. Então, você que me ouve agora, irmão, irmã, você precisa prestar esse serviço no reino, na igreja local. A igreja vai evangelizar. Eu te pergunto, você vai? Se não, por que você não vai? Você tem vergonha, hein? Por que você não vai? Você acha que você é tão espiritual? Não, esse é um trabalho para os irmãos mais simples? Eu não creio que você pensaria em algo assim, não. Tem pessoas que estão com vergonha do evangelho, mas na realidade é uma vergonha para o evangelho. Sim. Paulo vai dizer de forma resoluta em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, meu irmão, você precisa empreender tempo, a igreja vai evangelizar, é ordem do Senhor Jesus. Eu não quero que você durma em paz, não, se você não quer evangelizar. Eu quero que você fique com a consciência pesada mesmo. A minha intenção é que o Espírito Santo te convença de tal maneira que você venha se retratar para a glória de Deus. Porque não vai adiantar você estar no culto, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, mas a igreja vai pregar o evangelho, você pode ir, não vai. Deixa de hipocrisia. Precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Paulo, em 1 Coríntios 9,16, as suas palavras são penetrantes, são pungentes. 1 Coríntios 9, versículo 16, ele disse: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, mestre, tratamos hoje acerca desse tema,
o cristão aí usando o tempo em relação à igreja. Então possa ser que tenha ouvintes que está até mesmo no contexto de desigrejados. Sim. Diz que ele é a igreja, mas nós sabemos que não. O cristão, ele não é a igreja, ele é membro da igreja, Sim. ele é integrante da igreja. Então eu quero convocar você, meu amigo. Pode ser que você dê uma estacionada, parou, às vezes por alguma decepção na igreja, alguma coisa do tipo, embora não justifique, mas eu quero chamar você a se voltar para Deus. Fala, não, a partir de hoje eu ouvi a palavra de Deus, eu preciso honrá-lo na esfera da igreja. Se você realmente pertence a Cristo, você deve fazer parte de uma igreja local. Se você realmente ama Cristo, você também deverá amar a sua amada igreja. Nós teremos um momento de oração, mas eu quero antes aqui mandar um abraço para a irmã Augusta, que está aí conectada conosco. Que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos ter uma palavra de oração.